Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à nossa conferência de abertura do 13º Seminário Memória, Documentação e Pesquisa, à UFRJ, nos 460 anos do Rio de Janeiro. E para essa conferência de abertura, eu convidei o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Para mim é uma grande honra, né? E eu fico lisonjeada, literalmente, porque aprendi a ser historiadora, pesquisar sobre história do Rio de Janeiro com um professor. Fui sua aluna de graduação durante muito tempo, até porque, além de aprender com ele história do Rio de Janeiro colonial, história do Rio de Janeiro no Império, história do Rio de Janeiro República, eu fui sua monitora de história do Rio de Janeiro durante a graduação. E, para mim, é um privilégio estar nessa mesa com Edmilson. Fico até com a voz embargada. Edmilson, possui licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense e bacharelado em História também pela mesma instituição. É livre-docente em História do Brasil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professor associado da PUC Rio de Janeiro e também professor da UERJ e já aposentado da UF, professor da UF. Tem ênfase, como eu falei, não só em História do Rio de Janeiro, mas História do Brasil, atuando especificamente em cultura urbana, modernidade, cultura moderna e cidades. Seja bem-vindo, Edmilson. Depois dessas palavras, eu já fico emocionado, não sei o que eu falo, né? Mas eu queria cumprimentar todas e todos aqui presentes e agradecer muito a Andréia esse convite. Esse convite para mim foi muito importante porque eu convivi durante muito tempo, desde a minha graduação, com vários professores que eram alunos na época da Federal do Rio de Janeiro, vários professores, principalmente a Ieda, a Eulália, o marido da Eulália, o Bruno Lobo, que tem uma passagem importante aqui pela universidade. E depois que ela me convidou, eu comecei a me lembrar, eu acho que a primeira vez que eu entrei num prédio da universidade foi ali no IFIX, no Largo de São Francisco, no velório do Manuel Maurício. Não sei quem lembra do Manuel Maurício, era um grande professor de história, e o velório dele foi ali no salão, de entrada da antiga Politécnica. Aí essa foi a primeira vez que eu entrei na universidade. Depois eu tive pensando, eu também vim aqui, que os seminários do curso de gastronomia eram naquela outra parte ali, eles fazem um seminário anual e sempre me convidavam, e eu sempre vim aqui falar. Então esse retorno aqui é muito legal, principalmente para ver a Andréia, a Paula, o pessoal que está aqui dirigindo, fazendo esse trabalho. E eu queria, já que ela me convidou, ela me disse assim, olha, a cidade e a universidade, E eu tentei, mas tentei muito mesmo, tentar fazer um diálogo entre a história da universidade e a história da cidade, Mas acho que eu não consegui. De qualquer maneira, eu tentei, Então, quando a gente pensa a cidade do Rio de Janeiro, principalmente nessa comemoração dos 460 anos, que é meio forçada no sentido político, tem uma forçação de barra aqui, porque nunca se comemora esses anos assim de 460, etc. A Lu, que está ali, que trabalha no arquivo da cidade, sabe muito bem o que é essa pressão, ao nível municipal. E eu também, porque eu sou membro do Conselho do Patrimônio Municipal, então as pressões são muito grandes. E a cidade sofre muito com isso, principalmente o patrimônio dela.
e principalmente o patrimônio cultural, que é aquele que tem menos peso na referência mais geral da referência patrimonial. E nesse diálogo eu tentei ver quais eram os caminhos possíveis no sentido de juntar a universidade e a cidade. Alguma coisa que permitisse a gente fazer um diálogo, né? Então eu olhei e disse, bom, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Universidade do Rio de Janeiro, ela também foi construída em cima de embates seguidos, né? E a cidade do Rio de Janeiro tem essa marca. Explico para vocês, eu falo da cidade, não da capital, tá? Que é diferente, é uma coisa diferente. A capital sempre olhou para fora. A cidade olhou para dentro. Então eu faço questão dos meus alunos entenderem essa dualidade que há no Rio de Janeiro entre cidade e capital. Então quando vocês lerem alguma coisa sobre o Rio de Janeiro, tentem entender a diferença entre cidade e capital. Quando o João do Rio fala, ele fala das ruas da cidade. Quando Lima Barreto faz as suas crônicas, ele fala da cidade. E por isso eles descobrem aquilo que é meio a cidade invisível, né? Que está por baixo da capital no mesmo lugar. E essa ideia é importante para a gente poder acompanhar a universidade, que também, né, era da capital e depois virou da cidade, com essa coisa de tensão, de ser tensionada o tempo inteiro, principalmente no período em que daqui a pouco eu vou falar, em que ela vai ser fundada. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem essa marca porque ela é a única cidade portuguesa na América que foi resultado de uma guerra. Nenhuma foi. Nenhuma tem sangue no chão. A única que tem sangue no chão é o Rio de Janeiro, não é? E é um Rio de Janeiro de uma luta incrível, que a gente tem que recuperar a memória, principalmente a memória indígena, não é? Entre portugueses, franceses, não é? E indígenas. Os indígenas se dividem, mas é isso. Então, é uma cidade fundada em cima de um embate, de uma guerra. E isso significa muita coisa, se a gente imaginar, não é? O resultado disso como um resultado de vitórias e derrotas. Então ela já nasce com essa tensão. Além disso, ela tem uma marca também muito especial, porque é uma cidade que tem uma dupla fundação, não é? Ela é francesa e portuguesa. E essa marca de ser francesa e portuguesa acompanha a história da cidade, né? A Colombo era francesa, criada por portugueses, né? O Lebrão. Então é uma relação interessante acompanhar a história da universidade, que também tem isso, né? A universidade foi fundada, né? Os modelos que ela implementou foram modelos alemães, franceses, napoleônicos, etc. Tá? E isso foi mudando ao longo do tempo com as reformas, né, que fizeram com que a universidade chegasse à posição que ela tem hoje. Então elas têm uma base de luta, de resistência, que é extremamente importante. A outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é que a discussão da criação de uma universidade brasileira, ela vem de longa data, não é? Mas ela, especialmente o debate se torna importante no Império. E para a gente observar a relação com a cidade, é possível ancorar nessa discussão sobre a criação da universidade alguns apêndices interessantes. Numa das discussões sobre o ensino superior, entra uma pessoa chamada José de Alencar. Não sei se vocês gostam do Alencar, eu adoro o Alencar, não é? É um escritor que todo mundo acha chato, que vocês leram no ginásio, antigo ginásio, né? Leram aqueles livros do Alencar e as pessoas ficam meio sem entender o que é o Alencar.
Alencar é o máximo. Se vocês lerem, é o único cara que no século XIX faz duas coisas ótimas. Escreve sobre prostitutas como protagonistas, não é? E cria uma imagem de Iracema que é a América ao contrário, né? E diz no século XIX que ela tinha os lábios de mel. Isso, século XIX, é pornografia, né? Chamar atenção para os lábios carnudos de uma mulher é um desenho pornográfico para a época. Mas o Alencar, na verdade, o que me interessa é que nesse debate sobre a criação de uma universidade, o Alencar era a favor da criação da universidade. Porque ele dizia, quem é que vai ensinar aos professores que vão dar aula para as crianças? Quer dizer, a lógica dele era uma lógica extremamente interessante. A mesma coisa, referências do Machado com relação à universidade. E depois, já no século XX, já no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, tentavam criar um monte de universidades, mas não universidades centradas no Estado. Universidades produzidas pelos intelectuais do Rio de Janeiro. Não é? Vários deles tentaram criar universidades porque eles achavam que era a hora de criar esse tipo de mecanismo, principalmente porque a discussão era em torno da ideia de crítica ao bacharelismo, né? A ideia da profissionalização, que era basicamente direito, medicina, né? Engenharia. E essa discussão é tão interessante porque ela começa a apontar para um dado novo e interessante, que é a ideia de uma universidade de pesquisa também. Toda a discussão que é feita nesse período tem a ver com esse detalhe. Eles vão requerer uma universidade de pesquisa. É lógico que contra os positivistas, que não queriam universidade nenhuma, muito menos de pesquisa, e contra os conservadores, né, que queriam a antiga universidade bacharelesca. Não é? A outra coisa interessante que pode juntar a universidade com a cidade é a ideia de que tudo isso que eu estou falando para vocês acontece após 1870. E por que a data de 1870? Porque a data que vários autores, vários intérpretes estabeleceram como um marco importante para o pensamento brasileiro, porque é chamado de geração de 1870, não é? E essa geração é extremamente rica e importante, não tem homogeneidade nenhuma, e ela começa a enfrentar a questão do ensino superior de maneira mais direta. Principalmente o Silvio Romero, que anuncia a bandeira dele, né? Um bando de ideias novas, incluindo a questão da universidade. E isso está preparando o caminho para a discussão que vai estar mais robusta lá no pós-Primeira Guerra Mundial, que vai originar a fundação da cidade, fundação da universidade em 1920. Não é? Mas eu queria retomar um pouquinho esse finalzinho, porque é onde a discussão começa a ganhar um colorido diferente, que vai ser mantido em toda essa discussão, embora os historiadores como eu, ela, quando falam da década de 1920, não colocam nada da educação, né? Porque tem os 100 anos dos cursos de direito, tem a escola nova, tem um monte de coisa que acontece, mas para os historiadores essa é a formação do PCB, né? Os 18 do Forte, o tenentismo, a classe média urbana se fortalecendo. Eles não incluem essa parte da discussão, o que evidentemente é um erro. Tá? E quando a gente olha para esse período que eu estou tentando mostrar para vocês, que é chamado de Belle Époque, né? E eu não suporto esse termo. Nunca vi nada de Belle Époque aqui.
É lógico que eu entendo o termo, porque o que mais se falava aqui era que o Rio de Janeiro imitou Paris. Eu nunca acreditei nisso e continuo não acreditando. Até dei um curso sobre isso, lá na livraria Argumento. O Rio não imitou Paris. E por que o Rio não imitou Paris? Porque se eu afirmo essa ideia de que o Rio imitou Paris, eu tiro toda a história para fora, né? Eu jogo fora toda a história anterior, que é a história formadora do carioca, a história formadora dessa alma carioca. Ela vai toda para a lata do lixo em cima dessa ideia moderna e modernista de que o Rio imitava Paris. Mas se você também olhar no sentido material, também não imitou nada. Quem é que não imitou Paris? Primeiro, qual foi a cidade dessa época que não imitou Paris? Todas imitaram Paris. Então não tem por que pensar só na gente. O que há, evidentemente, é outro problema que evidentemente mostra que essa frase fazia algum sentido para alguns. E aí eu começo a estabelecer mais fortemente esse diálogo entre cidade e universidade, quando eu começo a olhar para as reformas urbanas. E quando eu começo a entender que essas reformas urbanas são reformas urbanas, não uma, nem duas, nem três, são muitas reformas urbanas. Porque também do mesmo jeito que a cidade imitou Paris, a universidade imitou Paris, os cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras imitaram Paris, ou imitaram a França, você tem uma série de coisas diferenciadas que aparecem quando você olha para as reformas urbanas, que são o sinal mais aproximado da imitação de Paris, o municipal. Mas eu queria ver os engenheiros franceses construírem o municipal como ele foi construído, num terreno triangular, né? Porque o de Paris, o Opéra, não é num terreno triangular. É que aqui vocês não notam muito que o municipal é triangular, né? Lá no fundo ele fecha. Ele abre aqui, ele é triangular. Então é bem diferente daquilo que foi construído em Paris, né? Mas isso é apenas uma referência. O mais importante aí é que nesse momento das reformas urbanas, que é o indicador mais forte desse processo de aceitação dessa dimensão dependente, dessa condição de subordinação àquilo que é a cultura capitalista da época, que está basicamente no século XIX, orientada por Paris, né? O grande eixo mundial é a cidade de Paris, mas já não é em 1903, século XX. O que significa que essa reforma do Pereira Passos, tão alardeada, a grande reforma urbana, quando ela acabou em 1906, já estava velha, porque ela olhava para o 19, não para o 20. O Pereira Passos foi o cara que dirigiu a Comissão de Melhoramentos em 1975. E tudo aquilo que vem na reforma de 1903 já está lá em 1875. Então era uma reforma pensada a partir de uma referência que era século XIX. E a gente enaltece essa reforma, não é? Como se tivesse... E aí é um problema, porque é em torno dessa dimensão que as coisas começam a aclarar para mim, em termos de uma divisão de propostas para a modernização da cidade, que são diferenciadas. Eu tenho orientando o André Azevedo, que fez um grande trabalho sobre a reforma Passos, e ele apresentou duas reformas na Passos, né? Uma reforma municipal e uma reforma federal, né? Hoje, quando a gente estuda essas reformas, a gente verifica que há mais coisas do que a gente imagina, né?
E há sutilezas que ainda não foram desenvolvidas pela historiografia, que são legais porque elas vão permitir um diálogo com a universidade. Porque para esse período da Belle Époque, a gente não vê contradição, gente. Não é? A cidade vai se modernizando, né? E todo mundo modernizou. Botou ruas, fez Avenida Central. E é preciso examinar as contradições. Primeiro porque eu chamei a atenção de vocês no início para uma cidade e uma capital, não é? E o André já indica isso, né? Uma reforma federal, que é da capital, e uma reforma que não é federal, que é da cidade. Mas só isso não aclara as contradições. É preciso ir mais fundo e tentar entender quem eram os atores disso, né? O que o Pereira Passos representava, não é? O que o Paulo de Fronten representava? O que esses caras que trabalharam nessas reformas representavam, não só em termos políticos, mas em termos de ideias. E aí você percebe de maneira muito clara uma outra possibilidade de olhar para esse período chamado de Belle Époque, pensando o período como fim de século, né? Lembrem-se, tem aquela coisa religiosa, os fins de século são sempre complicados, né? Mas tem hoje muitos historiadores que trabalham com a ideia de fim de século, principalmente para Paris. Porque aquilo que a gente começa a chamar, né, de imitação, o Rio de Janeiro imitou, era uma cidade já em crise, no final do 19. E aí a chave para a gente tentar reler isso e poder trabalhar numa aproximação com a universidade, é que havia, evidentemente, pelo menos 2 grupos, para não chatear vocês muito, né? Porque eu podia falar mais grupos, mas 2 grupos que são muito interessantes e que a gente não percebe. Eu e a Lu, que está aqui, escrevemos um livro chamado De Colina Sagrada a Dente Cariado, o desmonte do Morro do Castelo. Esse nome é muito interessante, né? Porque era a Colina Sagrada, foi o lugar, né, para onde o Médicis levou a cidade, né? Refundou o Rio de Janeiro. E em 1920, para justificar tirar o Morro do Castelo daquele lugar, o Carlos Sampaio, que daqui a pouco eu vou dizer quem é esse cara, né, chamou o Morro do Castelo de Dente Cariado. Dente Cariado significava a mesma coisa da linguagem do Pereira Passos, em 1903, quando falava de regeneração da cidade, eliminar os traços coloniais da cidade. Era o mesmo discurso, só que num outro patamar. E isso mostrava o teor de interesses que haviam nesses lugares. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas os historiadores trabalham esse período lá, da hegemonia da economia do café, eles associam politicamente a formação das oligarquias e a hegemonia de São Paulo e Minas, né? Essa é a forma. Tanto que a Revolução de 30 é a revolução que resulta da crise das oligarquias, não? E isso faz com que a gente sempre pense numa economia agrícola, né? Investimentos na agricultura. E aí a gente olha para o Rio de Janeiro, seja capital, seja cidade, e a gente observa uma outra paisagem completamente diferente. Aqui é onde o modernismo técnico se deu mais rapidamente, não é? Final do século XIX, a gente tinha mais laboratórios de fotografia do que alguns lugares da Europa. A gente tinha mais cinemas, entre aspas, não é? Que não eram cinemas. Tá? O Pascoal Segreto espalhou, né, tudo pela Praça Tiradentes, criou uma festa. O Rio de Janeiro era, nesse sentido, uma festa. E isso tudo precisava de luz elétrica, não é?
precisava de uma série de tecnologias novas que são absorvidas pela cidade, pela capital, exatamente no final do século XIX. E isso vai mudar o perfil. As reformas vêm junto com isso e vão requerer o quê? Que eu introduza mecanismos da tecnologia da construção completamente diferentes, não é? Ou seja, isso tudo abriu caminho para uma outra perspectiva em termos de investimentos, não? Ou seja, não precisava só investir no café, não é? Eu podia investir em diversão, podia investir em construção. Pereira Passos, né, era dono de uma construtora. Quer dizer, o capital que vinha nessa época, um capital imobiliário mesmo, né, que está junto com outras formas de capital. E o interessante é que esse grupo, que daqui a pouco eu vou dar o nome, ele cria, na década de 1880, uma companhia chamada Empresa Industrial de Desenvolvimento no Brasil. E quem eram os caras dessa companhia? Essa companhia vai ter um cara importante, que é o Carlos Sampaio, que vai ser prefeito em 1920. Mas vai ter outras figurinhas fáceis. Paulo de Fronten, Vieira Soto, que vão alargar para lá, né? A Zona Sul toda vai ser alargada a partir do desmonte do Morro do Castelo. Ou seja, eram engenheiros e empresários, porque eram os articuladores da vinda de capital externo, americano e europeu. Americano. Para quem não sabe, o sorvete no Rio de Janeiro, entre a luz elétrica, não é? Era favorecido pelos navios americanos, que eram depósitos de gelo. O gelo era colocado em buracos ali na região, hoje, da Santa Luzia, etc., com serragem, como se, aqui não tem ninguém mais antigo, né? Na minha época, quando a gente fazia festa com chope, aquelas barras, né, de gelo, botava serragem e jornal para gelar os barris de chope. As geladeiras antigas tinham gelo em cima, né? Ainda tem uma no Mar Brasil, tem uma dessas geladeiras, que eram todas de madeira, que é fruto dessa época, né? E que fazia no Rio de Janeiro uma coisa extraordinária, os caras fazerem sorvete fake. Principalmente o sorvete que estava na moda, na Colombo, que era o sorvete de pistache. Os caras misturavam abacate com óleo e faziam o pistache. O Lessa, homenagem à universidade também, o Carlos Lessa dizia que a inventiva carioca é demais, e ele dizia que o podrão era o grande espaço de criatividade do carioca, né? O Carlos Lessa, de saudosa memória, não é? Profundo conhecedor do Rio de Janeiro, pessoa incrível, né? Que fazia todo esse trabalho. Eu me lembro que a última vez que eu tive num simpósio com ele, foi um simpósio muito especial, que era sobre botequins. E foi o único simpósio que eu consegui beber, né? Aliás, todos bebemos, porque era patrocinado pela Ambev, né? Que era um negócio assim muito engraçado, né? O garçom passava, ele fazia o quê, né? Você tinha que beber de qualquer maneira, né? Não tinha muito jeito, né? Mas é um negócio interessante como essa criatividade está em todo esse momento. E não era a criatividade da capital, não. Era da cidade. E por isso o João do Rio escreveu um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, todo carioca tinha que ler. Chama A Alma Encantadora das Ruas. Só o nome já é legal, né? A Alma Encantadora das Ruas. Tá? Porque o Rio de Janeiro é rua mesmo, não é? Quando vocês vão para o botequim,
é possível que a saideira dure mais tempo que o tempo que vocês ficaram no botequim, não. Seja porque você tem que explicar em casa alguma coisa, né, que está chegando tarde. Seja que você gosta mesmo de estar na rua, não é? O Conde, quando... é um grande arquiteto, tá? E quando ele começou a fazer aquela coisa das mudanças na cidade, né? Ele criou uma ideia de pouso, que vem da ideia do botequim, né? Criar na cidade espaços de pouso, de parada, né? Você descansar. Porque ele tinha pego essa ideia exatamente do João do Rio. Que o João do Rio dizia que para você conhecer o Rio de Janeiro tinha que ser pedestre. Se você não é pedestre, não conhece nenhuma cidade, inclusive o Rio de Janeiro. Não é? Então, essa trama toda da Belle Époque, ela mostra dois lados. Aquele lado que eu estava explicando para vocês, desses homens que são engenheiros, e que, pasmem, gente, eles vão dominar a gestão urbana do Rio de Janeiro de 1903 a 1929. Vão continuar depois, mas vai dar uma certa parada, vão rearrumar as coisas. Mas durante esse período, e qualquer coincidência com hoje, né, também é verdadeira, né? De 1993 até hoje, quantos anos são, gente? César Maia entrou, não é? Conde, César Maia, Eduardo Paes, né? Teve o Crivella aí no meio, mas continuou. Vejam, quer dizer, esse a gente chama, né, de longa duração quando a gente trabalha com história. Então você tem esse período que vai de 1903 a 1929, que a gestão urbana é feita por empresários prefeitos. Empresários prefeitos. Todos eles ligados à engenharia, com raras exceções, são os caras que governam o Rio de Janeiro. E governam o Rio de Janeiro fazendo nuances. Ou eles fortalecem a capital, ou fortalecem a cidade. Na maioria das vezes, a capital. Porque o modelo dependente mantém a referência da agroexportação. Mas eles começam a criar... Para vocês terem uma ideia, vou demorar um pouquinho mais aí. Essa empresa que os caras criaram, que tinha uma outra empresa do lado, que é também um achado, que a Lu estudou. A Lu escreveu um livro muito interessante sobre o Jardim Botânico, um recanto proletário na área sul do Rio de Janeiro, que é cheio de fábricas, não é? Ali o Jardim Botânico, a Gávea. E ela chamava atenção para um dos empresários, chamado Arthur Sauer, que era o cara que fazia as vilas operárias. Não as vilas operárias da fábrica, só que as vilas operárias da fábrica não atendiam a demanda, não é? Então, o que o Sauer fazia? Criava perto da fábrica outras vilas. Eu morei numa. Eu morei num bairro que hoje não existe mais, chamado Aldeia Campista, numa rua chamada Senador Soares, que era uma vila chamada Senador Soares. Para quem tem alguma ideia dali da Zona Norte, fica entre Gonzaga Bastos e Araújo Lima, a vila, a Rua Senador Soares. A continuação dela é a Rua dos Artistas, né? E ali era uma rua ultra legal, morou Silvio Tendler, né? Mais adiante morou Aldir Blanc, um monte de gente ali interessante, né? Da minha geração, né? Da minha referência, né? Então, todo esse contexto do Arthur Sauer é importante, porque ele é um outro tipo de empresário que não tem uma gestão direta na prefeitura, mas ajuda, porque ele meio que anula a polarização política da questão da habitação com as fábricas. Tem uma que é o nome dele no Jardim Botânico, uma do Jardim Botânico, que é da Carioca, que é da fábrica Carioca, depois América Fabril,
né? E tem ali, que é um negócio muito interessante. E eu, engraçado, né? Depois que você escreveu o livro, eu me lembrei, porque lá a fábrica criou um clube chamado Carioca. E a minha rua tinha um outro clube chamado Carioca. Não era o mesmo, porque era a Associação Social Carioca, e o outro a gente chamava de Carioca da Gávea, porque aí tinha o outro Carioca que era de Vila Isabel, né, que é uma referência a esses espaços diferenciados. Então, vocês vejam, nessa época em que a gente fala do café, os caras estão ganhando dinheiro com bancos, não? Com grandes projetos ferroviários. Né? Esse grupo, essa empresa que pertencia ao Vieira Soto, ao Paulo de Fronteira, ao Carlos Sampaio, constrói parte da Madeira Mamoré, constrói os portos da Bahia, portos de navegação da costa brasileira, por causa do pescado, etc. Eles estão investindo em uma coisa completamente diferente, porque os livros de história, para a gente, só apresentam a alternativa do café, não é? Você não estuda mais nada a não ser café, né? Nesse período das oligarquias, e tem muito investimento. Só quando a gente olha para São Paulo é que vocês veem os investimentos, né? Até a Globo fez uma novela, que agora eu não me lembro qual era, que tinha esse negócio dos italianos construindo fábricas de inseticida para o café, né? As pragas do café, etc., que já mostrava a oportunidade que se abria aí. Então, se você abre essa oportunidade, esse grupo enriqueceu em cima disso e transformou a cidade na referência deles, na cidade não, a capital, em referência deles para todo esse trabalho político que eles fizeram. Paulo de Fronteira foi senador, foi prefeito, ficou um ano na prefeitura. O que ele fez? A eletrificação de Copacabana, da Avenida Atlântica, terminou a Avenida Atlântica. Então vejam, os interesses deles vão mostrar claramente como na década de 1920 eles estão abrindo caminho para uma internacionalização da cidade, usando toda a área sul. E esse é o último grande projeto deles. Eles vão voltar a fazer, mas nesse período, que é o período da universidade, que eu estou chamando a atenção. E o outro grupo? O outro grupo é o pessoal que veio da geração de 1870, são intelectuais. Os dois grandes representantes desse grupo, além dos empresários, são o João do Rio e o Lima Barreto. São os dois que estão envolvidos com essa referência toda. E cuidado quando vocês ouvirem falar do João do Rio. O João do Rio normalmente é apresentado como arauto do progresso, não? Como se ele fosse o grande representante dessa modernização do Rio de Janeiro. Ele está falando exatamente do contrário, da decadência, que esse processo está levando, que está destruindo as tradições do Rio de Janeiro, e ele faz um esforço enorme para recuperar essas tradições, não no sentido de eleger o passado, mas no sentido de mostrar que elas são importantes para você ter uma história da cidade que possa se orientar contra a capital. É o esforço tanto do Lima quanto do João do Rio. E eles serão exatamente aqueles que vão bancar essa outra proposta, que é uma crítica radical à ideia desses engenheiros que vão controlar a cidade, né, para que haja uma outra forma de gestão urbana no Rio de Janeiro. Essa outra forma de gestão urbana tem a ver com uma posição republicana, democrática, que significa incorporar a cidade, né? Principalmente eliminando a criminalização do proletário, né? Depois da criminalização do escravizado, né? Ou seja, eles estão fazendo uma crítica à forma de exploração que esse grupo faz
nesse processo todo de modernização da cidade. Então, esses dois grupos são extremamente interessantes, porque eles são extremamente voltados para a modernização, só que com interesses distintos, né? Ou seja, eles são modernistas, na verdade, só que com teor diferente. O teor deles é diferente. E quem é que aposta na ideia do ensino superior? Por que eu falei desses dois grupos? Porque eles estão na fundação da Universidade do Rio de Janeiro. O grupo católico, que está ligado a esses engenheiros, né? Jackson de Figueiredo, a revista Ordem, que depois vão criar a PUC na frente, né? A Pontifícia Universidade Católica. Eles estão aí nesse grupo e é o pessoal que está segurando a barra quando é criada a Associação Brasileira de Educação e a Academia Brasileira também de Ciência, que vão transitar nesse debate muito fortemente, mas principalmente a Academia, a Associação Brasileira de Educação, que vai fazer as conferências de educação, vai fazer um monte de coisa, tá? Vai entrar o Anísio Teixeira, o Lourenço Filho, a Escola Nova, que são esses elementos desse outro lado. Do lado que está criticando essa forma de ver a universidade apenas como bacharelesca. É eles que introduzem o debate da pesquisa nessa referência maior desse outro grupo de oposição aos empresários. É difícil você ver alguém fazendo isso, porque isso é uma coisa que poucas pessoas estão fazendo. Porque também os historiadores, chamados historiadores da cultura, largaram de mão da história econômica, né? É um erro, né? Você não pode jogar nada fora, cara. Tem que juntar tudo, né? Porque isso te dá mais possibilidade de interpretação, de entendimento, né, dessas coisas. Então, como a Universidade do Rio de Janeiro é fundada, ela tem dois grandes grupos que estão querendo a universidade no Brasil. Esses grupos vão tentar fazer reformas o tempo inteiro, mas a fundação da universidade, na verdade, é feita por esse grupo conservador, que vai evidentemente segurar a pressão que está sendo feita e vai organizar uma universidade que inclui a pesquisa, mas com uma fragilidade muito grande. A Andréia tem um texto, que tem uma frase do primeiro reitor, né, Ramis Galvão, que diz, olha, a universidade foi fundada em 1920, né? Em 1921 ele fala assim, olha, não está dando para fazer nada, continua tudo fragmentado, etc. Né? E é um negócio interessante que depois aparecem uma série de tensões legais por parte dos estudantes, né? Que vão criar associações pró-reforma, né? E vão fazer 1000 discussões, inclusive da Casa do Estudante, né? Que quem venceu a eleição para a Casa do Estudante era uma madame, que tem um nome de Queiroz, mas não é da família dela, mas é do Marcos Carneiro de Mendonça, né? Era Carmen Mendonça, Carneiro de Mendonça, que o jornal dos estudantes, a Folha Acadêmica, dizia, ela só gosta de festa, a plataforma dela é de festa. E esses estudantes que acompanharam esse processo todo, que vão fazer pressão o tempo inteiro para a renovação da universidade, né? Eles vão tentar, olha a loucura, vão tentar fazer com que a proposta deles de universidade entre no programa da Aliança Liberal. Eles vão até o sul, até Porto Alegre, né? 2 estudantes da engenharia e 3 da medicina, 2 do direito e 3 da medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Eles vão lá tentar fazer com que as propostas deles de universidade se encaixem. E aí o Bruno Lobo já está aí, o João Bruno Lobo, já é um professor importante nessa época, e ele vai ser o pivô de uma confusão geral, porque numa das reformas da universidade queriam indicar o Bruno Lobo, né? E ele foi rejeitado, evidentemente, né, pelo Estado,
centralizava isso tudo, não podia entrar ele. E aí dá uma maior confusão, eles fazem uma assembleia de 800 estudantes, bancada principalmente pelos diretórios, não, é centro acadêmico na época, né, da medicina, né? E é um negócio legal, porque no final isso tudo gera a Associação de Estudantes do Rio de Janeiro, que é a primeira associação de estudantes no Rio de Janeiro, e que tem pessoas incríveis, né? Professores da Federal, né? Jacir Menezes, Firmo Moreira, Bruno Lobo, Francisco Lobo, o Josué, todos eles estão nessa coisa interessante que era a discussão da diretriz que a universidade deveria ter, discutindo os estatutos, etc., e a ideia da pesquisa. Tanto que o Bruno Lobo vai ajudar o Paulo Góes a criar, vai ser também do Museu Nacional, mas vai criar o Instituto de Microbiologia, vai criar um monte de coisas na universidade nesse imbróglio da modernização, né? Mas o que aconteceu com tudo isso? Ficou debaixo do pano, né? Porque os paulistas conseguiram dizer que o modernismo era deles, né? Nada contra os paulistas, se alguém aqui for paulista, tá? Mas eles fizeram isso, né? Sequestraram o modernismo. E só eles falam disso, né? E vejam, como é que eu posso entender que João do Rio e Lima Barreto não sejam modernistas? Eu acho que o Machado já era, mas vou brigar com eles por isso. Mas vejam a loucura. Eles não são pré-modernistas. E o pré-modernismo, segundo Antônio Cândido, é uma bobagem. É uma literatura de permanência, não tem crítica social. É difícil, né, olhar o Lima Barreto e dizer que não tem crítica social, ou João do Rio e tal. Então, a universidade está no bojo, a fundação da universidade está no bojo desse vanguardismo, que é um vanguardismo conservador ou não conservador, né? Se a gente imaginar que o modernismo mais radical foi o do Hitler, não é? Era modernismo, cara. Não é? Você tem modernismos de classificações distintas, né? Como tem fascismos também de qualidade distinta. E o debate aqui é interessante, só para terminar, para não me alongar, quando você olha o projeto do Chico Campos, em 1931, ele é o resultado dessa tramóia toda no sentido da manutenção dos conservadores. O Chico Campos aparentemente faz uma reforma legal, cria uma universidade diferente, incorporando as universidades e tal, e joga fora as ideias da escola nova, joga tudo fora e cria uma universidade que aparentemente é diferente, porque ela vem recheada de novas indicações, principalmente a Faculdade de Filosofia, não é? Que é importante para ele como célula central da universidade, aquela coisa do humanismo, né? Mas que pode ter um conteúdo nitidamente fascista, como tinha nessa época, não é? Então, a gente não pode tirar a Universidade do Rio de Janeiro, vai ser futuramente Universidade Federal do Rio de Janeiro, desse debate do modernismo carioca, dessa história da cidade que está sendo feito dessa maneira. Então, a Politécnica atendeu diretamente a essa perspectiva. A Academia de Medicina, e a Escola de Medicina, que vem da anatomia e da cirurgia, ela é a coisa mais reacionária naquela época. Aliás, eu não sei, mas os médicos são meio complicados, né? Eu acho que são. E eles foram, engraçado, né? Tem uma outra coisa, eu vou falar para vocês, porque eu estou com vontade de falar, né? Não, vou falar a história. E agora que eu me lembrei disso. Não é nem ao vivo, não. O João do Rio morre em 1921. João do Rio, para quem não sabe, é um negro homossexual, né? Mas maravilhoso, o cara tinha uma inteligência fora de série.
Logo depois que ele morre, em 1921, tem um médico, que era importante na Academia de Medicina, Brasileira de Medicina, chamado Neves Manta. Ele escreve um livro com o seguinte título, para mostrar os grupos, né, para vocês. João do Rio, chama Arte e Neurose em João do Rio, que é uma peça ultra interessante, porque ele mostra como esse grupo ligado aos empresários é contra Freud, contra todas essas coisas. Porque eles vão acabar com o João do Rio, e acabam mesmo. O João do Rio só vai ser reeditado aos pouquinhos durante os anos 40 e 50 e só volta a ser reeditado no final dos anos 90. Ele é morto para a cultura brasileira, com a ajuda dos literatos, dos críticos literários, etc. O Lima Barreto teve mais sorte, né? Ele morreu um pouco depois do João do Rio, mas ele teve uma série de considerações, porque o Monteiro Lobato era meio que o garantidor da projeção, porque era editor, o garantidor da posição do Lima Barreto. Mas a universidade está nesse meio, você não pode deslocá-la disso. Se você deslocá-la, ela perde o sentido. Você vai fazer uma análise puramente de continuidade das coisas. Foi fundada em 1920, no dia 7 de setembro. Vejam. 7 de setembro. A André também tem um texto sobre isso. 7 de setembro. Para ter a centralidade do Estado é ótimo, né? Que a criação no dia 7, a Epitácio lá assinou o decreto de 7 de setembro. Tem toda uma marca interessante, né? Está se discutindo nesse modernismo carioca a nação, não é? A nação está sendo rediscutida aí. O grande imbróglio é exatamente esse, né? Muitos dos nossos reitores eram do IHGB. Isso. Tem o peso do HGB e não só do HGB. De outras associações que tinham aqui, que eram associações vinculadas a uma posição racista, etc. Que é um negócio interessante de observar também nessa discussão do modernismo. É que a gente basicamente lê o modernismo a partir dos paulistas e a partir principalmente da dimensão literária, né? Mas você tem um monte de perspectivas interessantes no ensino, a Escola Nova, Nísio Teixeira, um monte de outras possibilidades e outras coisas que envolvem outras áreas do conhecimento que não são incorporadas. Para a gente poder entender o que é isso, né? A gente precisa entender essa história de maneira mais direta. Então, assim como a cidade, a universidade foi construída em cima do sangue, da luta e da resistência. Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, Edmilson. Ouvi-lo é sempre assim, eu volto a ser aluna, apesar de... Estou eu e Luciene aqui, que vai estar amanhã também falando sobre, né, os acervos de Rio de Janeiro. A gente volta e, assim, rememora todas as suas aulas, todas, né? Porque aqui foi só uma palhinha, né, do que ele né, apresentou sobre a cidade do Rio de Janeiro. E eu vou fazer um combinado aqui, eu vou fazer só, né, algumas abordagens, apontar algumas abordagens aqui, e depois eu vou abrir para o público, e aí eu só pediria, quem for fazer uma questão, né, aqui para a mesa, que venha até aqui, por favor, porque a gente está gravando para ficar registrado, tá bom? Bom, Edmilson, assim, você retomou ali, né, várias discussões daquela clássica, né, tensão entre a razão técnica com a razão intelectual, que a gente, né, vários momentos, né, de discussões em sala de aula, em seus textos, em todas as suas produções e na mesa de bar, né, a gente aprende.
E aí só um detalhe para incorporar aqui, que eu acabei não fazendo, né, na minha apresentação, porque eu já estava emocionada, então se eu falasse mais um pouquinho eu poderia chorar. A minha perspectiva de pensar a cidade, esse olhar, né, para a cidade, pela intelectualidade e pelos literatos, obviamente, tem, né, um peso marcante das suas aulas, e convido a todos que amanhã a gente também tem uma mesa, né, sobre os cronistas da cidade, e temos ali, né, vários ex-alunos do Edmilson que vão se apresentar amanhã. Enfim, e aí nesse sentido você trouxe, né, esse embate, e é muito interessante que o próprio Lima Barreto, e aí eu vou, né, citar já diretamente o Lima Barreto, que vai ser crítico a essa formação de universidade, esse tipo de universidade que está se constituindo, e ele mesmo vira refém dessa universidade porque, de certa forma, né, no momento anterior, ele crítico porque conheceu ela no momento anterior de ser universidade, especialmente o prédio, né, que vai abrigar a reitoria da Universidade do Brasil, mais à frente, mas ele foi interno, né, do Hospital dos Alienados. E tem, simbolicamente, uma frase que marca esse patrimônio daquele espaço, né, o patrimônio histórico edificado da universidade, no átrio, né, que é a entrada daquele palácio monumental, construído, né, com essas intenções, uma marca ali, até de subversão, por ser um prédio tombado e não poderia ter registros, né, na parede. E aí é só para fazer um adendo para você trazer essa reflexão. De alguma maneira, né, a universidade, ela também traz esses sujeitos que estão dentro dela o tempo todo, tentando resistir nessa passagem do tempo. E uma exposição que foi organizada pelo IPUB, com os prontuários, né, inclusive utilizando a biblioteca, né, do IPUB, e uma das frases dele, né, dizendo que a narrativa, né, vendo, né, as pessoas circulando, os internos o vendo circular com livros, dizendo que aquilo ali um dia iria virar escola, e virou. Né? Então, essa marca registrada, né, de uma frase dele tão impactante, a gente deixou registrado lá, mesmo a despeito, né, do IPHAN não permitindo que se colocasse nada na parede. Então, são as várias formas de subverter. Sim, ele chegou a estudar, sim. E nesse sentido, o outro ponto que eu queria fazer, né, dessa reflexão que você trouxe, né, mas assim, falando com esse, não flerte, né, não diria nem flerte, mas uma ação direta dessa universidade em construção com o integralismo e também com a eugenia. Né? A gente tinha na Faculdade de Medicina um laboratório criado por um dos nossos reitores, que é o Rocha Vaz. E é um laboratório de eugenia e que vai, né, dali para frente, que vai ser uma marca na história da cidade do Rio de Janeiro, porque toda a ciência, né, de criminologia, que ainda hoje, infelizmente, se utiliza para marcar o cidadão, né, carioca que é encontrado a partir da fisionomia, das fotos, tem ali os seus primeiros preceitos nesse laboratório que está sendo gestado dentro da universidade. E, para falar um pouquinho, né, aí a oportunidade das perguntas, aqui eu não estou fazendo perguntas, só reflexões para voltar para você, só aprofundar esses pontos. Esses literatos também, que depois entram para a universidade, vão fazer essas tensões e são as reformas que vão acontecer dentro da universidade. E aí a disputa política para as escolhas dessa cidade universitária, que as décadas que vão se perdurar, é exatamente essa mesma tensão que está na cidade, está na universidade, né? A tensão entre a razão técnica e a intelectual. E aí eu convido a todos que amanhã também na mesa de acervos, né, a gente tem o Cláudio aqui que vai falar sobre essas plantas, né, toda essa disputa sobre a memória da cidade universitária dentro da universidade, né, as escolhas dos lugares, né, e aí tem uma frase emblemática da comissão de engenheiros, né, que vai ser organizada para a escolha da cidade universitária. Primeiro, qual local? Antes mesmo de pensar, né, é uma discussão longa, né, antes de pensar o aterramento, mas de onde ela seria, né, apropriadamente localizada. E aí uma das frases mais emblemáticas, né, que marca
né, a centralidade da universidade junto com o poder federal e, ao mesmo tempo, essa disputa, né, dessa tensão da razão técnica e, né, a exclusão da sociedade, de parcela da sociedade, porque é uma universidade criada pela elite, para a elite, e essa elite, né, dessa formação técnica bacharelesca que vai estar na universidade. Então, citando essa comissão, uma das frases é: devemos escolher, né, a localidade onde será criada essa cidade universitária mais próxima ao centro, pois é onde encontra-se a densidade da população mais culta dessa cidade. Então, todas essas reflexões estão registradas, né, todo esse acervo, essa salvaguarda que a gente tem institucionalmente como um patrimônio da instituição, mas, como eu sempre falei, patrimônio da cidade, patrimônio da nação, porque está ali registrado e a gente tem, né, a demanda de fazer essa salvaguarda, e aí eu não vou entrar nessa discussão, até porque não foi tema da proposta aqui, mas só para enunciar, que você falasse também dessa disputa, dessa tensão da capitalidade, dessa dimensão de o Rio de Janeiro perde, né, nesse cenário político também as demandas econômicas para manter essa salvaguarda, e muitas, né, essas referências desse patrimônio nacional ainda continuam conosco. A gente tem aqui, né, a Escola de Música da UFRJ, que a gente tem um patrimônio inestimável, que é a partitura, né, do nosso hino nacional. E temos, né, não só esse, mas a missão científica, né, na Biblioteca do Museu Nacional. Nós temos uma gama de patrimônios que também serão discutidos aqui no dia seguinte. E queria que você falasse um pouquinho dessa tensão, que é um pouquinho mais à frente, que não coube aqui na apresentação. É só para aproveitar e levantar a bola para você cortar. Tá? Eu vou, antes de passar a palavra de volta para o Edmilson, vou convidar, se alguém quiser, tem alguma questão, para vir aqui à frente perguntar. Todos intimidados. Eu me lembro que tinha um projeto que era fazer em cima da em cima da Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. Vai ser legal, né? Sim. Do Lúcio Costa, fazer ali em cima da... Tinha Valqueire. Tinha Valqueire, tinha onde é a Fiocruz, perto da Fiocruz, tinha um monte de lugar. Bom, eu que esqueci de agradecer a vocês, agradeço agora, né, aproveitando essa colher de chá que ela me dá. Eu acho que as suas indagações são importantérrimas. Eu me lembro que o Neves Manta foi um dos componentes do laboratório de eugenia, que era um laboratório que tinha uma posição contrária ao Freud, né? A psicanálise, aquela onda toda, né, de entendimento diferente, né? E ao longo da universidade, da formação da universidade, você percebe essas lutas, né, o tempo inteiro, principalmente na reforma universitária de 68, né, que foi aquela que mudou realmente o modelo de universidade, né, deslocando o eixo para os Estados Unidos, né, que é essa universidade que a gente tem hoje, dos institutos, departamentos, etc. E das turmas, né, que não são mais turmas compactadas como as que eu fiz, né? O meu regime era anual, né? Você ficava com a turma o ano inteiro, os 4 anos, né? E isso era complicado, né? Porque politizava mais, né? Você tinha ali uma necessidade. E eu me lembro do Bruno Lobo, não, o marido já da família Lobo, lá na frente, o marido da Eulália, que foi uma pessoa importante na discussão da reforma universitária na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas todas elas tiveram que fazer essa mudança, né? Era um regime de modificação radical via os militares, em 68, né? Para tentar também desmontar todas as tensões estudantis que haviam na época, né? Principalmente os excedentes, que era uma luta contínua, os caras passavam, mas não entravam porque não tinha vaga,
Era uma complicação naquele regime de vestibular daquela época, né? A outra coisa que eu acho importante é essa menção aos intelectuais, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, para além da Faculdade de Medicina, do Direito, né, da Politécnica, ela criou um modo específico de arregimentar os intelectuais ligados à cultura e às letras. E isso foi muito importante porque hoje, né, o Instituto de Letras é um dos institutos mais importantes da universidade, eu acho, porque eu tenho também uma relação mais direta com eles, inclusive nos estudos de Rio de Janeiro, né, eles têm propostas muito interessantes, né? E no jogo da cidade, o Instituto de Letras foi muito interessante, antes como Faculdade de Letras, né, na dimensão da Nacional de Filosofia, onde hoje vocês conhecem, né, todo o espaço ali das modificações que foram feitas na Avenida Chile, né? A Avenida Chile, naquele espaço da Avenida Chile, quando ainda não existia a Avenida Chile, foi construída uma exposição em homenagem a Portugal. E os pavilhões da exposição viraram o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde hoje é a Avenida Chile, aquele cantinho que tem ali embaixo do morro, porque o morro foi embora, exatamente, o morro de Santo Antônio foi embora por causa da Avenida Chile. E ali foi construído o Instituto de... Eles ficaram ali, o Instituto de Letras ficou ali um longo tempo, antes de ir para o Fundão, né? E esse Instituto de Letras produziu muita coisa interessante, inclusive a recuperação da obra do Lima Barreto. O Lima Barreto gostava muito daquela região, porque ele falava da Praia da Saudade, né? Porque ainda não existia o Yacht Clube, que tomou a praia, né? Esse negócio de empresários no Rio é um negócio muito legal, né? O cara tomou a praia, acabou a praia, etc. Isso. É o desenho que está ali. É um negócio muito interessante essa discussão e essa presença desses intelectuais que são formadores via Faculdade de Filosofia de todo esse, principalmente para a história, né? Ciro Flammarion, Ilmar Roloff de Matos, Falcon, Marieda, o Instituto, hoje Instituto de História, mas antigamente o Departamento de História era muito forte na universidade, principalmente quando ele mudou ali para Botafogo, né? Que aí a polícia invadia ali todo dia aquela área e deu 1000 problemas importantes com relação a isso, né? Então, ao longo do tempo, você vê na perspectiva temporal, a universidade sempre viveu essas tensões desses grupos, né? A gente falou de 2 grupos, mas tinham muito mais. Mas esses grupos estão sempre em tensão por disputa de poder, né? Principalmente durante o Estado Novo, né? Que o Estado Novo talvez seja um momento em que a inteligência dos modernistas conservadores é mais intensamente desenvolvida. Seja pelo processo de cooptação, tipo Carlos Drummond de Andrade, não é? Que aí você bota o Carlos Drummond de Andrade secretário do Chico Campos, né? É porque é mineiro, né? Mineiro também é uma coisa especial, né? Então também complica, né? Mas o Carlos Drummond, as pessoas que participaram desse processo todo durante o Estado Novo, durante toda essa área posterior à Revolução de 30, são barra pesada, todos eles estão infiltrados de alguma maneira, ou do integralismo, ou de coisas piores do que integralismo, né? Um autoritarismo nacionalista, né? Sem consistência nenhuma, que matam o João do Rio, né? O João do Rio morre pela pressão desse grupo, do Afonso Celso, a ação nacionalista dessa época, nativista do Bond Holland,
que faz com que o João do Rio morra. Ele é infartado por isso, que atacavam ele o tempo inteiro, bateram nele, agrediram o João do Rio, e a polícia não fazia absolutamente nada, porque estava toda ela, os caras eram da Marinha, né? Então não tinha a mínima condição de fazer nada. Então você vê ao longo do tempo como essas tensões formam a universidade, né? E sempre com as carências da universidade, né? Principalmente quando ela vira uma universidade de um estado, né? Não mais uma universidade do Brasil, tá? Virou uma universidade do estado, aí é complicado, mais complicado ainda, né? E aí o problema é mais difícil ainda da gente discutir, porque é um projeto do Darcy Ribeiro, né, da Universidade de Brasília, que é um projeto ótimo, sem nenhum problema, mas você retira a centralidade que havia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando ela falou de capitalidade é isso, né? E o Rio de Janeiro, cidade, lutou muitas vezes para manter a sua condição de capital. Os paulistas, na década de 20, queriam tirar a capital do Rio de Janeiro. Diziam que o Rio de Janeiro era só festa. Isso já vinha lá do pessoal do Recife, da escola do Recife, né? Que já dizia que o Rio de Janeiro só brincava, ninguém estudava, ninguém fazia nada. Que o Rio de Janeiro era assim, porque era um espaço completamente diferente, né? E eles viam esse espaço diferente como uma coisa completamente fora de esquadro daquilo que era a ordem e o progresso. Esses dois grupos que eu falei para vocês podem ser resumidos dessa maneira. Eu tenho um grupo que acredita na ordem e no progresso. São esses conservadores, esses que gestam o Rio de Janeiro. E acreditam numa coisa maior que reúne as duas coisas, que é civilização. Mas civilização com o parâmetro da cópia de fora, né? Vamos imitar a civilização ocidental, não é? E civilização ocidental para eles era a Europa ocidental mesmo. Não era toda a Europa. E havia um outro projeto, que é desse outro grupo que eu estou falando, que é o Lima, o João do Rio e tal, que tinha uma posição completamente diferente com relação à ideia de civilização. Civilização para eles era cultura. Porque no projeto da ordem e do progresso não precisa da cultura, não é? A cultura para eles era um negócio de segundo plano. O forte era o empreendimento, né? Os empreendimentos de dinheiro, etc. A razão técnica. Essa razão social, do outro lado, vinha da onde? Da recepção que esses intelectuais brasileiros fizeram do romantismo alemão, para a discussão da ideia de nação, não é? Eles vão pegar todos aqueles alemães que discutiam o Volks, né? A ideia de nação e de cidadão, e vão trazer, e vai vir a escola do Recife, mas nessa hora da passagem, depois da Primeira Guerra Mundial, a coisa é mais louca ainda, porque Paris já está em crise há muito tempo. E depois da Primeira Guerra Mundial, você tem uma mudança de eixo, né? De dominação. Quem substitui Paris é Nova York, cara. Nova York. E aí muda tudo, né? Muda tudo, completamente. E aí a ideia de progresso e de ordem está assentada numa proposição da cultura capitalista que é muito mais radical, né? Que é dos grandes empreendimentos, né? Aquelas coisas das grandes estradas. Isso vai começar a pintar a partir da Primeira Guerra Mundial. E aí você vai ter todo um esquadro completamente diferente de proposições. E vai deixar de lado essa ideia da cultura, né? Do Kultur alemão, né? Que é a ideia de cultura mesmo. Mas não cultura como produto do artesanato, não é isso. Cultura, para eles, era o modo pela qual uma sociedade se pensa e representa esse pensamento na literatura, na arte, etc. Não é? É uma coisa interior, que tem a ver com o espírito. Não tem nada a ver com a materialidade. Não é cultura como dimensão material.
E nem imaterial, né? Essa bobagem da Unesco, né? De cultura imaterial, que serve qualquer coisa, entra qualquer coisa, caipirinha, o copo com água, qualquer coisa. E isso me irrita. Tá? O rapé que os caras usavam, né? O pedaço da feijoada, não dá. Aí é demais da conta, né? Porque é uma referência à cultura material e imaterial. Sabe, isso é uma criação que os caras fazem de tempos em tempos, né? Para dar mais poder de investimento às coisas, o que é imaterial. É difícil, não é? É muito difícil. Brasil não é para fracos, não. Brasil é para gente forte, porque é difícil, cara. Não é? Você... Aliás, vi o reitor de vocês no amarelinho. Eu e ela somos de prova. A gente tirou até a fotografia, não foi? Ele estava lá cheio de gente, mesa grande no amarelinho, no dia da sexta-feira. Foi o dia da comemoração da condenação. Aí fui lá e está gravando, né? Caraca. Esqueci, estava gravando. É importante o registro. Não, o registro foi para a memória. Vocês botem ali as fotografias da Lu, botem no seu acervo de memória. Toda a turma lá, ó, uma mesa enorme. Né? Então é um negócio bem legal, né, de funcionar. Então essa tensão e essa coisa, essa oposição, progresso, ordem e cultura, que ninguém trata disso, cara. Porque a cultura pode conter o progresso, claro, né? Pode conter até algum sentido de ordem, né? Justificável como republicana, no sentido das coisas que eles podem fazer, mas não no sentido que foi, né? Da centralidade do Estado. Em todas as reformas urbanas, o Estado manda, né? Inclusive nas atuais, né? É mais complicado ainda, né? Vocês veem Jardim de Alá, não é? Colégio Bennett, se vocês já passaram aqui do lado, na Marquês de Abrantes, Colégio Bennett, e são poucas coisas, e eu sou sempre contra, mas sou sempre perdido, né? Meu não tem nenhuma validade ali, porque é completamente diferente, né? Uma outra lógica, e principalmente em época de eleição, né? Que aí fica uma coisa mais complicada, né? Dos empresários, etc., e a gente fica pobre, né? Sem saber o que faz numa situação dessa, né? Eu não sei se eu respondi a tudo, mas também você comentou, foi ótimo. Ninguém quer fazer pergunta? Bom, gente, alguém quer fazer alguma questão? Pode perguntar qualquer coisa. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Edmilson? Então, eu agradeço muitíssimo, né? Como eu falei, honrada, né, de estar nessa mesa. Eu sei que e era para mim importante não só deixar registrado a sua presença aqui, mas eu já tinha feito convite informalmente, né? Mas como vocês sabem, a Divisão de Memória Institucional, ela promove também um trabalho de história oral. Obviamente, eu vou entrevistar o Edmilson. Então, oficialmente gravando ali, né? Edmilson está sendo convidado, quase intimado a participar, né, do nosso trabalho de história oral, em que a gente também vai falar da memória dessas pessoas que passaram pela universidade. E você tem aí também, além de tudo, não só estudou, né, foi aluno de algumas dessas pessoas, mas também, posteriormente, trabalhou com essas pessoas. E é importante, até porque a maior parte dessas pessoas já partiu, então, são as memórias daqueles que ou foram seus alunos ou trabalharam, e é importante também. Falcão. Então, eu tenho um problema muito sério quando eu vou marcar entrevista com as pessoas muito idosas, assim... além do deslocamento, eu sou traumatizada. Toda vez que eu marco, assim, a pessoa se encaminha, assim, sabe? Então, não vou falar não, vou falar não.
Enfim, encerrando a conferência de abertura, agradeço a todos vocês e fiquem para a mesa da tarde, que começará às 2 horas, sobre samba, carnaval e universidade. Muito obrigada. Tirar o copo, deixa eu tirar o copo. Não, aparece. Fazer ali na frente. Vamos fazer ali na frente uma fotinho?